Olá, vamos começar a sala de hoje. Nós vamos fazer a sequência de estudos Rundoque Virtual sobre o livro do Cheon Song-yeon, essa nova edição do Cheon Song-yeon, livro 2, Verdadeiros Pais. Vamos passar para a próxima tela, na qual a gente pode visualizar o conteúdo da leitura que nós vamos fazer hoje. Nós estamos trabalhando ainda no capítulo 2, com o título Verdadeiros Pais e o Messias. E hoje, nessa leitura, nós vamos abranger duas sessões. Nós vamos fazer a leitura da sessão número 3 com o título O Messias se torna os verdadeiros pais e, na sequência, a sessão 4 com o título Verdadeiros Pais e a Salvação Familiar. Então, aí avançando para a próxima tela, para a gente começar a leitura, na seção 3, o item 1, com o título O Messias se torna os verdadeiros pais. E o item 1 começa dizendo o seguinte: Atualmente as pessoas decaídas estão vagando, buscando por uma filosofia de esperança e por um único ponto através do qual possam retornar para Deus. Seu propósito definitivo é encontrar a única pessoa que pode se alegrar, se comunicar e se harmonizar com céu e terra e manifestar a glória do céu. Esta única pessoa é aquela que substancializará o propósito de nossa fé, esperança e amor. Eu acredito que você já aprendeu através do princípio de restauração que tudo, incluindo as condições de indenização necessárias para edificar o fundamento de fé e livrar-se da natureza decaída, está baseado na fé. Contudo, a fim de nos livrarmos de nossa natureza decaída, precisamos do Messias, que é a substancialização da esperança. O tempo de esperança que estamos esperando é quando o Messias vem. O Messias é o ser por quem nossa fé e nossa esperança estão aguardando. Quando este propósito é realizado através do Messias, o que é a única coisa que permanecerá para ser cumprida? Amor. Este amor vem através de nos tornarmos encarnações perfeitas de fé e esperança. O Messias é aquele que vem como representante deste amor. Agora, o item 2, ele começa a falar sobre o subitem O Messias vem como fruto da fé, esperança e amor. E o item 2 diz o seguinte: As pessoas estão ansiando pelo tempo quando o impossível se torna possível. Enfrentando o impossível em suas vidas, as pessoas decaídas estão vagando em busca da pessoa certa, a pessoa que pode realizar o propósito de sua fé, esperança e amor. Portanto, a fim de proclamar nossa fé, precisamos de uma pessoa que seja a substancialização da fé. Para proclamar nossa esperança, precisamos de uma pessoa que seja a substancialização da esperança. Para proclamar nosso amor, precisamos de uma pessoa que seja a substancialização do amor. Aquele que é a substancialização da fé, da esperança e do amor, é uma pessoa verdadeira que nasceu sem qualquer laço com a queda. Aquele que não tem nenhum relacionamento com o mundo da queda. É através dele que céu e terra serão endireitados, através dele que a glória do céu começará pela primeira vez, e é através dele que o amor entre o pai e seu filho realmente começará. Também através dele, baseado na substância do relacionamento de pai e filho, haverá um relacionamento esposa-esposa e, a partir desse esposo-esposa, uma família emergirá. Desta forma, o novo céu e uma nova terra começarão. O item 3 diz o seguinte: A vinda do Messias é a substancialização da fé, esperança e amor. Para se qualificar com a substancialização da fé, ele deve alcançar vitória em uma luta em nível global baseado na fé. O título de Messias não pode ser alcançado sem esse resultado. A fim de se tornar a substancialização da esperança, ele deve alcançar vitória em uma luta global baseado na esperança. O mesmo tipo de vitória é necessário para se tornar a substancialização do amor. Qual é o propósito de buscar cumprir fé, esperança e amor em nossas vidas de fé? Alguns podem ter fé para salvar a si mesmos como indivíduos. Outros podem ter fé para salvar suas próprias famílias. Indo um passo adiante, alguns podem buscar ser a substancialização da fé para o benefício de sua tribo, nação, o mundo ou o céu e a terra. É mais difícil salvar uma família do que um indivíduo.
Mais difícil salvar uma tribo do que uma família, e mais difícil salvar um povo do que uma tribo. Quanto mais amplo o nível, mais difícil se torna a salvação. O item 4 diz: que tipo de pessoa é o Messias que virá? Ele se coloca como a substancialização da fé, esperança e amor para o indivíduo, família, tribo, povo, nação, mundo e cosmos. Somente quando ele se coloca nesta posição, a fé, esperança e amor não realizados na história humana podem finalmente dar fruto. Do contrário, nem fé, nem esperança e nem amor podem dar fruto. Suas palavras não são apenas aquelas do indivíduo. É a mesma coisa com vocês também quando falam com convicção. Suas palavras influenciarão a história do mundo. Agora, no próximo subitem, com o título Entendendo o Messias e o processo de enxerto, o 5º item diz o seguinte: Deus estabeleceu religiões a fim de salvar o mundo decaído. O mundo se tornou o território de Satanás. A Bíblia se refere às oliveiras selvagens, as quais são as oliveiras sob o cultivo de Satanás. As religiões tentam cultivar olivais que Deus pode manusear como Ele gosta. Olivais de oliveiras selvagens são cultivados por Satanás de acordo com seu desejo. Assim, Deus não tem controle sobre eles. Entretanto, através da religião, Deus tenta trazer os olivais de Satanás sob seu gerenciamento. Deus expande os olivais sob seu controle até que ele tenha o fundamento que supere a realidade global de Satanás, a realidade de más oliveiras. Deus criou as várias esferas culturais baseadas na religião. O item 6 diz o seguinte: a realidade de Satanás já existe na forma de nações. Assim, Deus precisa de uma nação que ele possa conduzir para sua providência. Ele também precisa de um homem que venha na posição dos pais desta nação. Esta era a visão na mente de Jesus quando ele veio como Messias para o povo de Israel. Se os primeiros seres humanos não tivessem caído, mas se tornado verdadeiros pais, então, centrando neles, a humanidade teria simplesmente entrado no reino do céu. Todas as pessoas teriam seguido diretamente para o céu e se tornariam cidadãos do reino, vivendo no palácio celeste. Entretanto, por causa da queda, tudo isto foi perdido, e ao invés disso, a raça humana foi mergulhada no inferno. Para corrigir isso, Deus enviará a verdadeira oliveira para o olival de oliveiras selvagens. Mas, primeiramente, como dono preparando para o tempo quando os verdadeiros pais virão, ele estabeleceu a realidade de religião. Esta realidade da religião não é ainda composta de verdadeiras oliveiras. Ainda entre os olivais de oliveiras selvagens neste planeta Terra, há uma realidade de oliveiras selvagens que está ao menos dentro da jurisdição de Deus. Assim, quando as oliveiras verdadeiras aparecem, elas podem ser cortadas e o trabalho de enxerto pode começar. O item 7 diz o seguinte: Deus criou o mundo, mas Satanás o roubou dele. Essa tem sido a situação de Deus até este dia. Entretanto, Deus definitivamente não pode perder. Assim, seu plano é enviar uma verdadeira oliveira à terra para servir como modelo. Entretanto, a verdadeira oliveira, o Messias, não deve vir sozinho. Porque o mundo de Satanás formou sociedades e nações centrando em casais, o Messias não pode dar fruto como a verdadeira oliveira se ele vem sozinho. O Messias precisa de sua noiva, e eles devem se tornar unidos. Então ele pode dar fruto como a verdadeira oliveira. Para cumprir isto, Jesus veio à terra como noivo para encontrar sua noiva, e então cultivar um olival de verdadeiras oliveiras. Ele estava destinado a conduzir o movimento para cortar todas as oliveiras selvagens do mundo de Satanás e enxertá-las. Deus criou um ambiente para este enxerto totalmente ser feito de uma vez através do judaísmo, o povo escolhido de Israel. Eles eram a esfera de tribos sob seu gerenciamento. O item 8 diz o seguinte:
6.000 anos atrás, centrado no amor vertical e horizontal de ambos os conjuntos de pais, Deus, os pais verticais e os primeiros seres humanos, os pais horizontais, a humanidade estava destinada a fazer um início alegre. Mas Satanás invadiu este ponto inicial original. Então o que foi perdido deve agora ser tomado de volta. Assim, vocês devem se tornar os filhos e filhas dos verdadeiros pais. Sendo que vocês são oliveiras selvagens, vocês precisam receber um galho da verdadeira oliveira e receber o enxerto. Deus pretende que as religiões façam o trabalho de enxerto. Esse é o motivo pelo qual o enxerto é um ensinamento do cristianismo. A festa do matrimônio do noivo e da noiva deve ocorrer na terra. O item 9 diz o seguinte: Satanás tenta arrastar todos os seres humanos para o inferno, mas entre eles, Deus separa pessoas uma a uma. Estas pessoas eram todas oliveiras selvagens no mundo de Satanás, mas Deus cultiva algumas para se tornarem oliveiras selvagens no lado do céu. Deus as torna oliveiras no seu lado e as levanta para conduzir o mundo. Isto é o mundo democrático, que está baseado no cristianismo. Quando o mundo no lado de Satanás enfraquece e a esfera cultural cristã está bem estabelecida, o Senhor retornará, cortará todas as oliveiras selvagens de uma vez, as enxertará completamente, fazendo-as unidas e transformando-as. O item 10 diz o seguinte: os verdadeiros pais são o retorno do Senhor que corrige a linhagem. Eles conhecem o segredo de como fazer isso. Quando os primeiros pais caíram, eles se tornaram os falsos pais. Mas os verdadeiros pais sabem como lidar com esse problema e revivê-los, dando a eles uma injeção de vida, isto é, estabelecendo o padrão de amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira. E então conectando este padrão a eles, substituindo o amor, a vida e a linhagem falsos. Assim, eles se transformam de falsos de volta para verdadeiros. Entretanto, ao reverter a situação, os verdadeiros pais não podem dar nascimento para todas as famílias de uma vez. Eles se enxertarão àquelas famílias galho por galho. A fim de enxertar a uma família oliveira selvagem, é necessário ser uma família verdadeira oliveira modelo. Quando um galho de uma família oliveira modelo é enxertado e se passam 3 anos, cada família oliveira selvagem pode dar os frutos de uma família verdadeira. Estou dizendo que enxertarei um galho dos verdadeiros pais nas mães e pais das famílias oliveiras selvagens falsas, e transformarei estas famílias em famílias de filhos e filhas dos verdadeiros pais. Agora, passando para um outro subitem, o fundamento para receber o Messias. E o item 11 começa dizendo o seguinte: como resultado da queda, este mundo se tornou de Satanás. Assim, neste mundo, há grande número de indivíduos, famílias, tribos e nações no lado de Satanás. Há indivíduos no lado do céu, mas nenhuma família, tribo, povo ou nação alcançou o padrão do céu. Assim, é crucial que o Messias, como um indivíduo, tenha um fundamento sobre o qual possa vencer sobre famílias, tribos e nações. Sem isto, não há como pessoas comuns se elevarem até esse padrão. Deus preparou uma realidade dentro da qual indivíduos e famílias poderiam se elevar juntamente com o Messias quando ele vem à Terra. O povo de Israel constituía essa realidade. Eles acreditavam que era o povo escolhido, mas a nação de Israel não se elevou até esse padrão. Ela não pôde alcançar esse nível. É como se o povo escolhido estivesse indeciso sobre a linha. Contudo, sua esperança é cruzar essa linha. Se eles não fazem isso, este é um problema sério. E ainda, não importa quanto eles tentem, eles não podem ter sucesso por eles mesmos. O item 12 diz o seguinte: quando o Messias vem para o povo de Israel, se eles se unem com ele com a determinação de morrer por ele e juntamente com ele, então Satanás não pode puxá-los para longe, não importa quanto ele possa tentar.
Então indivíduos, famílias, tribos, povos e nações se enxertarão e serão elevados ao mesmo tempo. Por isso deve haver o princípio de um povo escolhido neste mundo. Baseado neste povo a quem Deus escolhe, ele precisa formar uma nação. A existência da expressão povo escolhido é em si mesma a evidência da existência de Deus. A partir da perspectiva desse princípio, uma profecia que o Messias será enviado é evidência da existência de Deus. O item 13 diz: por que precisamos do Messias? Primeiro, por causa da queda, passamos a ter falsos pais. Nossos primeiros pais, que estavam destinados a se unirem com Deus, foram perdidos. O Messias é aquele que traz a posição de pais que são capazes de se tornarem unidos com Deus por nós. Segundo, precisamos do Messias para nos dar um segundo nascimento. Temos o sangue de Satanás em nossas veias. Assim, o Messias deve extrair esse sangue de nós, removendo-nos da posição de filhos e filhas de Satanás. Ele nos dá esse segundo nascimento nos enxertando. Terceiro, o Messias faz Satanás se render por meio de nós. Em outras palavras, o Messias vem a fim de nos qualificar para julgarmos Satanás e retorná-lo para a posição de servo. O item 14 diz: o que acontecerá nos últimos dias? Aparecerá a forma de pensamento centrada no cosmos. Ela nos ensina como nos relacionarmos com Deus. As pessoas são ignorantes sobre Deus e sua existência, e assim elas não sabem como lidar com sua situação nos últimos dias. Além disso, elas não sabem o que acontecerá nesse tempo. A pessoa que o céu envia para lidar com isto, quando o tempo chega e o ambiente está preparado, é o Messias, o Salvador. O Salvador não é apenas um grande mestre histórico global. Acima de tudo, ele é nosso Pai. Deus é nosso Pai interno e o Salvador que virá é nosso Pai externo. A partir deste item, nós já vamos encerrando a sessão 3 e começando a sessão 4 com o título Verdadeiros Pais e Salvação Familiar. Recomeçamos a contagem dos itens, então o item 1 diz o seguinte: porque os primeiros antepassados, Adão e Eva, caíram no nível de aperfeiçoamento do estágio de crescimento, todos os seres humanos perderam seus pais originais. Em outras palavras, embora Deus pretendesse estabelecer nossos primeiros antepassados como os verdadeiros pais, isso não aconteceu. Deus queria uma família que pudesse trazer alegria para ele, mas ele não teve essa família. A base de 4 posições com Deus no centro nunca se materializou. Ao invés, descendentes decaídos nasceram em famílias decaídas. Todos eles caíram na realidade do mal, na qual não tinham nenhum relacionamento direto com Deus. Portanto, Deus esteve trabalhando para encontrar uma família com quem ele possa se relacionar, tanto interna quanto externamente. Esta é a história da providência de restauração. Dentro dessa seção 4, agora o subitem que nós vamos continuar a leitura, tem o título A Providência para Restaurar a Família. O item 2 diz: a humanidade decaída deve encontrar o Filho de Deus que está fora da realidade de acusação de Satanás. A raça humana, como um todo, não tem paz no sentido verdadeiro. Todos vocês têm pais decaídos, mas vocês eram incapazes de ter pais que tivessem alcançado perfeição de acordo com a vontade de Deus. Uma vez que Deus tenha seu filho e filha, ele precisa deles para restaurar os pais a quem ele possa amar e então aqueles pais para formarem uma família. Deus buscará essa família. Onde está a família dos pais, haverá amor de Deus. Esse é o lugar onde encontraremos com Deus. O item 3 diz: nós na Terra atualmente devemos encontrar nossos irmãos e irmãs, nosso pai e mãe e nosso próprio lar em nossa terra natal original. Lá, pais habitam centrados no amor de Deus. O amor que estes pais dão para sua família é bem recebido por seus filhos e filhas. Neste ambiente, tudo está em harmonia e tudo vai bem. Lá, as pessoas cantam canções de amor. Esta terra natal se expandirá horizontalmente para formar um povo.
Mas, primeiramente, a família deve ser recuperada através da religião, porque Adão perdeu a família. O item 4 diz: antes de Adão e Eva caírem, eles eram como os corpos substanciais de Deus. Se eles tivessem se tornado internamente unidos com Deus e externamente unidos um com o outro, a família que eles teriam formado teria sido a família de Deus. Os filhos e filhas que nasceriam nessa família teriam sido filhos e filhas de Deus. Entretanto, Satanás violou Eva e definitivamente causou também a queda de Adão. Na idade de 16 anos, enquanto eles ainda eram imaturos e não sabiam nada sobre amor, Satanás os invadiu. Satanás criou um relacionamento de amor fora do princípio e entrou no lugar onde Deus deveria ter habitado. Então, quem foi o pai de Adão e Eva? Foi Satanás. Esse é o motivo pelo qual a Bíblia registra que Jesus disse: vós tendes como pai o diabo, e chamou as pessoas de raça de víboras. João Batista chamava as pessoas da mesma coisa. A serpente mencionada na Bíblia é o antepassado da raça humana. O item 5 diz: a obra de Deus de recriação é recuperar a família perdida de Adão na realidade do mundo de Satanás. Isto recriará uma família vitoriosa que nunca perecerá, mas que resistirá à mais forte oposição de Satanás. Deus está tentando criar uma família que viverá em seu palácio, com sua vida verdadeira e amor verdadeiro em seu centro. Esse é o objetivo mais elevado da providência de salvação. O propósito da história da providência de salvação até hoje tem sido encontrar essa família perfeita. Jesus não pôde fazer isso em sua vinda. Originalmente, Jesus estava destinado a criar uma família perfeita e governar a nação. Então ele devia entrar em Roma e trazê-la para Deus. Se tivesse feito isso, ele teria unido o mundo. Então poderia ter retornado para a sua terra natal. O item 6 diz: o que Deus esteve procurando? Ele não busca um parceiro sujeito. Ao invés, ele busca parceiros objetos ideais. Ele procura aqueles que se assemelham a ele e refletem os aspectos internos e externos do mundo que ele criou. O resultado desta busca e o novo ponto de início é a família. Nada pode representar o universo melhor do que a família. Unidade com os pais da pessoa é o ponto de encontro de passado e presente. Em nossas famílias, com cada um de nós no centro, podemos amar o passado amando nossos pais, amar o presente amando nosso cônjuge e amar o futuro amando nossos filhos. Experimentar profundamente o amor de 3 gerações é conectar o passado, o presente e o futuro. A família é o corpo central onde esses 3 tipos de amor estão concentrados. O item 7 diz o seguinte: por toda a história até o presente, indivíduos têm se modelado em outros indivíduos. Sociedades mudam, se modelando em sociedades mais desenvolvidas. Muitos povos e muitas nações tentaram fazer isso. Entretanto, não houve uma família que as pessoas tenham tentado imitar. Na história do mundo, nunca houve essa família até este dia. Nem houve um ensinamento que orientasse as pessoas a imitarem determinada família. Houve muitas afirmações sobre imitar determinadas nações ou indivíduos, mas nenhuma afirmação sobre famílias. Então, qual é o problema que ainda permanece? Não é que precisamos de um indivíduo ou uma nação para adorar, mas que precisamos de uma família que todos possam reverenciar. É somente esse tipo de família que pode encontrar um novo mundo e trazer felicidade eterna para o universo. Se estabelecemos essa família, ela se tornará a base para a nossa felicidade também. Aí passando para o próximo item nessa sessão, com o título A Idade da Salvação Familiar. O item 8 diz o seguinte: o que Deus tem buscado estabelecer através de sua providência de restauração ao longo de 6.000 anos? É a família. Antes de estabelecer uma nação, uma tribo ou uma igreja, Deus buscava estabelecer a família. Mais especificamente, ele buscava encontrar parceiros através de quem estabelecer a sua família. Essa família é indispensável para formar uma nação. Ela é a base de tudo.
Jesus, que veio no fundamento de 4.000 anos de história, também precisava formar uma família, mas ele não pôde encontrar sua Eva, que teria sido a base de sua família. Em outras palavras, ele foi incapaz de encontrar a sua noiva. E embora ele encontrasse 3 discípulos como seus filhos espirituais, eles, na posição de Caim, não tiveram a oportunidade de servir os filhos e filhas de sua linhagem direta. Ao invés, estes discípulos tipo Caim se opuseram a ele no nível familiar, e Jesus, como Salvador ressuscitado, não pôde alcançar o padrão para restaurar isso. A família de Jesus devia ter representado os 3 estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Restaurar isso requer as 3 eras de Adão, Jesus e a segunda vinda. Esta ausência de um fundamento familiar foi a principal razão que Jesus teve que morrer na cruz. O item 9 diz: Jesus veio para recuperar a família. A obra de salvação é a obra de restauração. A humanidade está doente, e aqueles que estão doentes precisam ser curados. Jesus veio para salvar pessoas decaídas. Sendo que a família foi perdida, salvação significa restaurar a família perdida. Não é possível encontrar o que está perdido sem retornar ao lugar original. Para repetir, por que devemos restaurar a família? É porque a família original foi perdida. A humanidade está doente e em necessidade de cura. As pessoas são decaídas e devem ser restauradas. O item 10 diz o seguinte: as religiões de hoje exaltam a salvação individual como seu padrão, mas a religião que o mundo inteiro pode apreciar e que Deus estabelecerá na nova era deve ser uma religião que pode salvar famílias. Mesmo se somente o esposo é salvo, se sua esposa o segue, ela automaticamente entrará no reino do céu com ele. Da mesma forma, se a esposa paga toda a indenização necessária pela família dela, então seu esposo irá para qualquer lugar que ela for. Em outras palavras, um homem que acredita nas palavras de sua esposa colocaria sua vida em risco para segui-la para o reino do céu. Além disso, uma mulher que obedece absolutamente às palavras de seu esposo irá para o reino do céu. O item 11 diz o seguinte: a menos que recuperemos a família centrada em Deus, não podemos recuperar uma nação ou o mundo. Quando Jesus veio à Terra, ele estava destinado a estabelecer uma família que Deus pudesse amar sem reservas. Em outras palavras, esse único homem veio como noivo. Se ele tivesse encontrado sua noiva, então a partir desse ponto, verdadeiros pais, verdadeiros esposos e esposas e verdadeiros irmãos e irmãs teriam emergido. Porque Jesus não pôde cumprir isso durante seu tempo na terra, ele profetizou que viria novamente para cumpri-lo. Esta era a profecia do banquete das bodas do Cordeiro, o matrimônio do noivo e sua noiva. Somente quando temos uma família centrada em Deus, podemos restaurar uma tribo, restaurar um povo e restaurar o mundo. Esse é o motivo pelo qual a família é a questão. Isso significa que o noivo e a noiva devem se encontrar. O item 12 diz o seguinte: como a história se desdobrará? O Senhor, o noivo, virá e encontrará sua noiva. Isso trará a era da realidade religiosa do noivo e da noiva. Isto pode ser visto como a religião dos verdadeiros pais, mas não é realmente uma religião. Quando isto acontece, o que conhecemos como religião desaparecerá. Receberemos salvação atendendo os verdadeiros pais. Isto significa que a idade da salvação, através do atendimento, está vindo. Portanto, as palavras dos verdadeiros pais devem se tornar a raiz de nossas palavras. Todos os sentimentos emocionais e físicos dos verdadeiros pais devem se tornar nossos sentimentos. O estilo de vida dos verdadeiros pais deve se tornar a base para a tradição de nossas próprias famílias, isto é, isso deve se tornar nossa cultura familiar. O item 13 diz o seguinte: já entramos na era dos verdadeiros pais. Assim, não precisamos concentrar em testemunhar para os outros. Devemos testemunhar para nós mesmos. Devemos salvar a nós mesmos. Devemos salvar nossas famílias. Nossos casais casados devem ser salvos. E nossos filhos e filhas devem ser salvos. Vocês são os frutos de toda a história da providência. Vocês são seus frutos.
Até hoje, os seres humanos têm sido incapazes de juntar esse fruto. Há muitas árvores, muitas denominações, mas nenhuma delas tem sido capaz de juntar esse fruto. É na Igreja de Unificação que esse fruto é colhido pela primeira vez. Então era esse o conteúdo que eu gostaria de compartilhar. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. Já avançando aí para a próxima tela, vamos dar uma olhadinha aí como ficou o estudo, né? No capítulo 2, Verdadeiros Pais e o Messias. Hoje nós fizemos a leitura de 2 sessões. A sessão 3 com o título O Messias se torna os verdadeiros pais. Subitens que nós lemos: o Messias vem como fruto da fé, esperança e amor. Também lemos Entendendo o Messias e o processo de enxerto. E finalizando a sessão 3, o título que nós estudamos é O Fundamento para Receber o Messias. E aí na sessão 4, com o título Verdadeiros Pais e Salvação Familiar, nós falamos sobre os tópicos A Providência para Restaurar a Família e a Idade de Salvação Familiar. Então com isso a gente conclui não somente a sessão 3 e 4, mas também todo o capítulo 2. Para a próxima leitura, nossa próxima sala virtual, nós já vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 3, com o título Verdadeiros Pais e Renascimento. Espero que você tenha gostado da leitura, né? Já fica aí o nosso compromisso para a nossa próxima sala virtual e a nossa próxima leitura. Nos vemos então, até mais, tchau!